Nesta quarta-feira, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, voltou a criticar a forma como o governo Lula trata o grupo extremista Hamas. Desde o primeiro ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, o Palácio do Planalto tem evitado classificar o grupo como terrorista. Em entrevista exclusiva ao repórter de Oeste, Christian Costa, Zonshine relata a dificuldade para desconstruir a imagem segundo a qual o Hamas é apenas um movimento em busca da libertação da Palestina. Abre aspas. Desde os ataques, temos tentado mostrar ao mundo a verdadeira face dos terroristas. A ideologia deles é destruir Israel e isso não se restringe ao meu país. Eles podem ir para outros lugares. O mundo precisa nos apoiar, inclusive o Brasil, que é bem importante. Fecha aspas. Bom, a entrevista completa você pode ler, pode acompanhar no nosso site, revistaoeste.com. Paulo, quero te ouvir. Ainda ontem nós trouxemos aqui a declaração do embaixador de Israel, que repudiou aquela nota do PT, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que disse que Israel pratica genocídio, né, à população de Gaza. E ele disse, inclusive, que, abre aspas, né, o PT perdeu a visão de humanidade quando ele repudiou essa nota da Gleisi Hoffmann, né, presidente do PT. A nota do PT é asquerosa. Aliás, a nota do PT está bem à altura do PT, né? Uma resolução aprovada pelo partido. E a surpresa é zero sobre a postura deles. Eles têm esse alinhamento anti-Israel, anti-Estados Unidos. Enfim, você tem um processo de formação da esquerda brasileira que ela tem uma mentalidade revolucionária. A esquerda brasileira bebe ainda nessa origem comunista, da luta pela revolução e tal, e nas suas formas modernas de se portar, né? E ela adere e abraça a qualquer movimento, grupo ou fato que venha a estabelecer alguma ligação com esse espírito revolucionário que eles têm. Então, um movimento como o Hamas, eles enxergam no software deles, a leitura que eles fazem, o Hamas é como a Vale Palmares, é como a VPR, é como o Lamarca, essa turma, né? Tanto é que o Marighella, que fazia um manual de guerrilha e terrorismo, que ele escreve lá que tem que atacar hospitais, tem que atacar postos de saúde, todos esses locais que vêm a desestabilizar e causar pânico na população, tem que ser feito. Então, assim, é a mesma coisa, só que um Hamas da vida, para eles, está lutando apenas num outro terreno. Daí ao que nos parece ser irracional a adesão deles a esses movimentos terroristas. Eles vêm com simpatia, sim. Tá? O Hamas faz o que muitos deles gostariam de fazer e não têm coragem de fazer, né? E isso acaba assustando muita gente que ainda cai naquela história de que a esquerda é pela inclusão, amor, tolerância e tal. Não tem absolutamente nada disso, né? Sempre há um elemento de desestabilização por trás de qualquer interesse que são defendidos por eles. E o embaixador de Israel, ele se posicionou muito bem, está apontando para essa situação, e eu há meses tive a oportunidade de conversar com ele, porque fui relator de um acordo entre Brasil e Israel, não lembro se contei essa história aqui, e pudemos conversar por um bom tempo, e ele me perguntou sobre o antissemitismo no Brasil, e eu comecei a fazer essa leitura para ele, que o antissemitismo no Brasil, ele estava ali, a semente estava no quintal da esquerda. E ele pareceu bastante surpreso, acho que não concordou ou não entendeu o que eu falei. Pelas reações dele, eu vejo que agora ele começou a entender. Ana? É complicado, né, Paula, vermos o Brasil do lado errado da história, né? E agora o embaixador de Israel, e a entrevista, eu li hoje de manhã, a entrevista é brilhante e tocante também, no sentido de que o povo israelense sofre, mas não apenas diante dessa vontade bárbara do extermínio da sua gente,
Mas esse novo neonazismo, é inacreditável passar os olhos aqui, enquanto vocês falavam, eu passava os olhos aqui por alguns perfis de jornalistas no Brasil, e jornalistas da grande mídia, né, vendida hoje a esse sistema que está no escurinho do cinema aí com o PT, criticando o veto dos Estados Unidos em relação a essa resolução porcamente desenhada pelo Brasil, por este desgoverno, e sem citar o direito de Israel de se defender, que está lá no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Então, é inacreditável como as máscaras estão caindo numa velocidade absurda, absurda. Eu repito, aqui nos Estados Unidos, há uma união que há muito tempo não é vista entre democratas, republicanos. A grande imprensa denunciando também o antissemitismo tem, lógico, suas exceções, que estão aí com, né, ainda no campo ideológico, do discurso ideológico. A grande maioria do povo americano, dos políticos, da imprensa, está denunciando a vontade da barbárie e o genocídio de israelenses. De novo, e eu acho tão importante quando o Silvio faz essa ressalva aqui, de maneira repetida, vamos discutir o Estado palestino, todo o imbróglio geopolítico na região, claro, mas bárbaros, terroristas e todos aqueles que colocam uma venda nessa palavra terroristas diante do que aconteceu, como o PT fez, como políticos do PT e os seus asseclas fizeram, não dá para aceitar, Paula. 2023, e nós estamos vendo pelo mundo afora o antissemitismo de apoiadores de bárbaros pichando Estrela de Davi nas portas das residências judias. É inaceitável, inaceitável. E aqui deixamos mais uma vez, a nossa solidariedade ao povo de Israel e também dizer que aqui continuaremos sem filtro e mostrando o que acontece. Porque hoje, Paula, diante da notícia ontem de que Israel havia bombardeado o hospital, 500 pessoas morreram, a imprensa saiu correndo para criticar as forças militares israelenses, o IDF, e hoje a história já não é bem assim. Foi um foguete do Hamas que pode ter saído ali de maneira errada, e agora as manchetes de ontem, até o New York Times, as manchetes de ontem já estão sendo trocadas. Não, não é bem assim. Então, que sanha é essa desse novo antissemitismo, dessa barbárie? É muito estranho. Estamos vivendo momentos muito, muito estranhos, Paulo. Muito estranhos.